हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवती नमो नमः। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादि तरङ्गमध्ये कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्ना वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते संविदारसनतिनं विभो प्रार्थये ब्रजमेन्द्रनन्दन अस्तु मोहन तवाति वल्लभा जन्म जन्मनि मदीश्वरी प्रिया प्राणनाथ विषभानुनन्दिनी श्रीमुखाब्जरसलूलसटापद राधिकापदतुलीकृतास्ते तं भजामि रसिकेन्द्रशेखर। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलद्रष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखारविन्दनेत्रात् कृष्णात् परमतत्त्वं किमपि अहं न जाने। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रीवासदि श्रीगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। So first of all, I offer my humble respectful obeisances unto the lotus feet of my Gurupad Padma Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsmad Bhaktivedanta Srila Goswami Maharaj and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad Ashtutara Satsmad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dandavat Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad अष्टोत्तर सत्यमाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री गुरुगंध गोस्वामी महाराज भक्ति रख सिद्धर भक्ति रख सिद्धर गोस्वामी भक्ति ब्रह्मपुरी गोस्वामी महाराज and all senior devotees and all Vaishnavis and present all of my respectful guests. Maybe you can speak loud. Então, primeiramente, nós oferecemos as mais humildes reverências aos seus mestres espirituais, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Sutara Santatishima, Shri Bhaktivedanta Bhakti Swami Maharaj, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Shri Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaj.
Simultaneamente, a Nitya Lila Vishnu Vishnupada Srila Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshita Goswami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, Srila Govinda Maharaj, a todos os Vaishnavas cenas aqui presentes, os convidados e convidadas que vieram hoje. So today you are here, last program, 3 days we also perform our Harikatha. Então hoje é o último dia do nosso programa, por 3 dias nós estivemos aqui em Araras executando este festival de Harikatha. And especially every year, Achitupriya Devi Dasi, she also arranged my hair program nicely. Então, em todos os anos, né, a Tita Priya ela organiza esse belo festival. Okay. Okay. So, I want to speak few words, and all you are qualified, what I will speak to you. Então, Maharaj ele quer falar algumas poucas palavras, mesmo que todos aqui sejam extremamente qualificados, ele ainda assim quer falar algumas palavras. Just to purification my tongue, then I can speak something for my own spiritual benefit. Então, pelo benefício espiritual dele, ele quer falar algumas poucas palavras sobre o conhecimento espiritual. Because our scripture explains, the Lord mercifully gives us our very nice, beautiful limbs and body, all the limbs and body, to engage, to serve to Krishna. Then our life will be successful. Então, porque se diz que o Senhor Supremo nos dá este corpo e todos os membros deste corpo para nós usarmos estes membros do corpo no serviço a Ele, no serviço a Sri Krishna. That means our eyes, nose, hands, legs, Lord gives us how to serve to Him. Então, porque o Senhor Supremo, Ele nos dá olhos, mãos, pés e todos os membros do nosso corpo para servi-lo. Not for own sense gratification, enjoyment, sense gratification. Este corpo não é nos dado para não é nosso para nós podermos nos satisfazer neste mundo material. God created man after His own image. Bible also saying same and contest. Então na Bíblia se diz que como que é que exatamente eles falam? O homem. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Yeah. Exactly in Portuguese, I don't know, but. So we see in our Shastra also how we engaged all our senses to serve to Lord, then our life is successful. Então, os nossos shastras, as escrituras sagradas, elas explicam como uma pessoa pode utilizar este corpo no serviço a Deus e fazer este corpo humano um sucesso. If you not serve to God, Lord, then again and again you come in this material world and wandering in the same cycle of repeated birth and death. Porque se uma pessoa não engaja este corpo no serviço ao Senhor Supremo, então ele simplesmente vai continuar vindo até este mundo e ele vai continuamente vagar nesse ciclo de nascimento e morte. But if serve to Lord, then your life will be successful. Again you will not come in this material world. Mas se uma pessoa se engaja em servir o Senhor Supremo, a vida dela será bem sucedida, ela não voltará para este mundo material novamente. So maybe a question will come, if we are in this material world and completely elucidated by Maya, attached with our family's member, how to serve the Lord? Mas talvez uma pessoa possa perguntar, né, eu me encontro neste mundo material completamente iludido pela energia ilusória deste mundo que me faz ficar apegado à família, amigos, a tudo neste mundo que é temporário. People, they have no time to serve to Lord also. Então, como posso servir o Senhor Supremo? As pessoas aqui não têm tempo para fazer esse tipo de serviço. Is it true? Morning to evening, evening to morning, they completely absorbed to serve their body, mind and family's member. Então, porque de manhã à noite, durante 24 horas, os seres humanos se engajam em servir a sua mente, corpo e familiares. Yeah. If you tell to anybody serve to Lord, we have no time. Então, se alguém nos diz, se nós dizemos a uma pessoa, sirva o Senhor Supremo, ela vai dizer, eu não tenho tempo. People are doing hard work, morning to evening, evening to morning, and many hours they are
performing hard work. Então, de manhã à noite, durante toda a noite, as pessoas trabalham duramente para satisfazer seus desejos. Because in that table, every day, many kinds of bills. They have to pay, that the bills. Porque na mesa delas aí estão muitas contas que elas devem pagar. How many bills have you? Então, quantas contas nós temos para pagar? And every month, many bills come. Water bill, electric bill, internet bill, house bill, rent bill. Então, porque todos os meses nós temos contas na nossa mesa, né? Contas de água, de luz, de aluguel, diferentes contas estão ali. So people are saying, if I not do work, not to go to office, not job, so how to pay my all different bills? Então as pessoas pensam assim, se eu não trabalhar, não me engajar em trabalhar muitas horas por dia, como eu irei pagar todas as minhas contas? So they are doing hard work. What to do? Então, dessa forma, as pessoas trabalham duramente. Very difficult to find 1 second, 1 moment to practice spiritual things. É muito difícil de se encontrar um segundo, um momento para nós praticarmos vida espiritual. This is true. You have no time. You have come here. Very difficult also. Então, e até mesmo vir até aqui é difícil. For 1 hour, 2 hours, coming here, very difficult. E permanecer aqui por 1 ou 2 horas também é muito difícil. Any moment your telephone will come, then you have to return back home. Em qualquer momento o telefone vai tocar e nós teremos que voltar para casa. That's true. Not so easy to practice devotional service and attain to the Hari Katha. Não é fácil praticar vida espiritual e alcançar a oportunidade de ouvir essas palavras transcendentais que vêm da pessoa realizada. Actually, Parikshit Maharaj, he asked this question to Sukdev Goswami Pad. The conditional soul, they are so much busy in their family's life. How they will perform bhajan sadhana to Lord? Então, Parikshit Maharaj, que era um grande imperador da Índia, milhares de anos atrás, ele perguntou ao seu mestre espiritual Sukadeva Goswami como as pessoas podem alcançar algum benefício neste mundo. Those who are renounced elder person, they have no duty, responsibility, no family's member, nothing. They can do bhajan. Aquelas pessoas que são renunciadas, que elas renunciaram a este mundo, família, amigos, tudo é neste mundo, elas têm tempo para se engajar nessa prática espiritual. This is true. People are saying this. Oh, you are sadhu saintly person, you have no wife, no children, no house, you have no need to pay any kinds of bills. So you can do bhajan. Então as pessoas dizem, você é sábio, você é uma pessoa santa que viaja por todo mundo, praticando a vida espiritual, você não tem esposa, filhos, contas para pagar, você facilmente pode se engajar nisso. We are householder, grihastha, we have many responsibility duties, morning to evening, evening to morning. Então nós somos, nós somos pessoas de família, como nós iremos fazer, nos engajar em prática espiritual, nós temos tantas responsabilidades para de manhã até noite. This is true. People are saying this. And when you wake up, you have prepared the breakfast of your sons and daughters and bring to school or bring to bus stand, put in the school. Por exemplo, de manhã, se nós temos crianças que vão para a escola, temos que fazer o café da manhã, dar o café da manhã, levar até a escola ou levar até onde o ônibus passa. Then we have to go to our own job and office, again return back at 4 o'clock, 5 o'clock. Many things. E depois temos que ir ao nosso próprio trabalho, voltando 5, 6 horas da tarde. And then return back home, also very tired. Também depois do trabalho nós estamos muito cansados. Some people they are very tired. Even they are very difficult to eat something and just watching TV few minutes, then sleeping on the bed without and put off their shoes also. Então algumas pessoas são tão cansadas que elas voltam do trabalho, por exemplo, elas não conseguem nem comer de tão cansadas, elas sentam na frente da TV e depois de alguns minutos elas caem no sono sem mesmo tirar o sapato. If some holidays, they have to go some place to, what is called? Entertainment, otherwise their wife, children will become angry. Então, e quando aquela pessoa tem férias, ela tem que levar a mulher e filhos para um lugar de lazer, senão grandes problemas. This is true.
If you not bring your wife and children to zoo or any park or any party, then they will be unhappy. Então, se nós não levarmos nossos familiares, mulheres, filhos ou marido e filhos, né, para praia, para um lugar de lazer, para uma festa, para algum lugar, eles vão ficar chateados. You don't want, but we have to do by force to them. Talvez você não queira fazer isso, mas a força você terá que fazer. And your income also limited. E também a nossa fonte de renda é limitada. Very difficult to maintain also family. But wife saying, this nice cloth need. Said children saying, this, you have to buy for them. Então, a fonte de renda é limitada, mas ainda assim, talvez a nossa esposa, ela quer roupas bonitas de uma certa marca, os filhos querem brinquedos, ou diferentes coisas. Sometimes also he had the problem in this world, many problems also. You have an old car, wife will know, you have to buy a new car. Então, diferentes problemas, talvez se uma pessoa tem um carro velho, talvez a mulher ou o marido querem um carro novo. So how to get the new car? Okay, take loan from the bank. Mas como comprar um carro novo, então ele tem que fazer um empréstimo no banco. And every month your 50% salary have to go to the bank debt. E todos os meses 50% do salário daquela pessoa vai para o banco. So I am saying, because actually this Katha Sukdev Parikshit Maharaj asked to Sukdev Goswami Pad, in this material all the conditional souls they completely absorbed with their own responsibilities, duty and responsibility of their family members. Então, Maharaj está dizendo, ele está falando sobre isso porque esse Imperador Parikshit Maharaj ele perguntou ao mestre espiritual sobre o Sukdev Goswami, como é possível que essas pessoas que estão completamente engajadas em vida material possam se ocupar em algum tipo de prática espiritual? This is true or wrong? What I am saying, this is the practical. And I am not saying Sukdev Goswami told Srimad Bhagavad the same katha. Então, Maharaj está dizendo, o que eu falo é verdade ou não? Porque não sou eu que estou falando isso, não é ele que está falando isso. Isso é Sukdev Goswami está falando, está descrevendo essa situação da entidade viva neste mundo. And mind always disturbed these things. E a mente da entidade viva está constantemente perturbada. Every day, if you go to the office, your boss also chastisement to you. Why you are so late? Why not doing this? Giving a lot of work you have to do. If you not do, they will be kicked out from the office. Então, e se aquela pessoa vai para o escritório trabalhar, talvez o patrão dela dá muito trabalho, ele exige muito, ele está constantemente dando pressão, aquela pessoa está perturbada assim. And I return back home, then another problems, wife said, oh, this problem have to be solved. Office going to their problem and here coming back home, wife, children also same problem. Então, quando aquela pessoa está trabalhando, problemas estão ali no trabalho, quando ela volta para casa, diferentes problemas também de família, ou de simplesmente manutenção, também estão ali. This is going on in our life. And they will say, what to do now? Então, essa situação da maioria das pessoas, da vida da maioria das pessoas. Sometimes thinking, I give up my family, completely free from all these things and take renounce. Então, às vezes, uma pessoa ela pensa, o que eu posso fazer agora? Então, devido àquela situação, ela desenvolve um desejo de renunciar à família e tudo material. But very difficult to give up the attachment with your wife and children and others. Mas o apego à mulher e filhos é extremamente difícil de ser abandonado. You have to do by force. Então, aquela pessoa deve fazer isso à força, vai fazer isso à força. Give an example as like the camel. Have to do work with his master because their master put one and what is it called rope in the what is it called nose tail. Então, por exemplo, o camelo, ele tem que trabalhar com o seu mestre, porque o mestre ele põe um tipo de um negócio aqui, sim, para fazer ele trabalhar. Understand? And also there is a pull down. Then camel have to sit down. E quando ele puxa aquilo para baixo, o camelo deve se sentar. In the same way, all we are doing hard work, do everything by the force of our family member or by someone. Have to do this. Então, da mesma forma, nós estamos destinando material e fazemos coisas que talvez não temos nenhum desejo de fazer, mas somos forçados por família ou por simplesmente a situação da nossa vida. You try to understand, everybody is sucking your blood. Mas tenta entender que simplesmente todos estão sugando o seu sangue.
Pulling and pushing this way, this way, this way. Então, é puxando para lá e para cá, de acordo com os seus desejos. So what to do now? You have to do, but what to do? Então, nós estamos forçados a fazer isso. Mas nessa situação, o que podemos fazer? So when you are talking to this katha, they chant holy name, be happy, then go, oh, we have no time to chant holy names, to practice spiritual things. Então, ainda assim, uma pessoa que se encontra nessa situação, ela recebe a instrução da pessoa santa para cantar os santos nomes, mas mesmo ela estando naquela situação, ela ainda diz, eu não tenho tempo para fazer isso. This is all your practical life also this way. Is going on. Então, isso nós podemos ver na prática, isso está acontecendo na nossa vida na prática. And you cannot fulfill the desires of all your family's members. Impossible. E é impossível satisfazer os desejos de todos os membros da nossa família. This is true. And for the English verse also saying, Harika, one who please to everybody, he can't to please nobody. Então, em inglês existe um ditado que diz, aquela pessoa que tenta satisfazer a todos, satisfaz ninguém. One person, old father and son went to the market and they bought one donkey. Então, uma certa vez, um pai e filho, eles foram até o não o mercado, né, mas o mercado de fora, para comprar um burro. Eles compraram um burro ali. When they brought their donkey, they returned back their village. Então eles compraram aquele burro e voltaram ao vilarejo onde eles moravam. So father and son walking behind the donkey. Então o pai e o filho estavam ali levando o burro na frente e eles caminhavam atrás do burro. Some people they joked and laughed. Look how they are foolish. They bought donkey, but they are walking. Why they are not sitting on the back of the donkey? Então algumas pessoas vendo isso começaram a zombar, eles falando, olha como eles são tolos. Eles compraram um burro, mas eles simplesmente seguem, andam atrás dele em vez de se sentarem em cima do burro e deixar o burro carregá-los. Then when they heard, then father told, oh, they are saying this is true. Father told his son, oh, you sit on the back of a donkey, then I will walk behind you. Então, quando o pai ouviu isso, ele pensou, sim, isso é verdade. Ok, você disse para o filho, você se sente no burro e eu caminharei atrás de você. Then after a few meters, then some people they laughed. Look, how this boy, young boy, he's sitting on the back of the donkey and old father is walking. How this etiquette? Então, ali poucos metros na frente, depois disso, outras pessoas começaram a meio que zombar deles, falando, olha como eles são tolos. Ele botou a criança nova em cima do burro e o pai velho está ali caminhando. Then that young boy told his father, this is true. I am young or you are old. You have to sit on the back of the donkey, then I can walk. Então o filho ele ouviu isso e disse, sim, meu pai, é verdade. Você é um homem velho, você deve se sentar no burro e eu devo caminhar. Then father seated on the back of the donkey and son walked behind him. Então o pai se sentou no burro e o filho caminhava atrás dele. Then after a few minutes, then some people they joked, look, how father is cruel. He has no compassion with his son. He is sitting on the back of the donkey and son is walking on behind him. Então, depois de poucos metros depois disso, outras pessoas começaram a meio que zombar e falar, veja esse homem, como ele é egoísta, como ele não tem nenhum tipo de misericórdia com o filho novo dele. Ele senta no burro e deixa o filho novinho andar atrás dele. When they heard this, then they think, okay. Then son and father they decide, okay, both we sit on the back of the donkey. Então, quando o pai e o filho ouviram isso, eles decidiram que nós dois íamos nos sentar em cima do burro. Then father and son both seated on the back of the donkey. Então agora pai e filho ambos se sentavam em cima do burro. Then donkey cannot carry to them. Mas o burro não tinha força para carregar os dois. And donkey and so much foam coming out from his mouth. Então ali ele estava muito exausto e como que chama isso? Salivando, espuma saía da sua boca. Then after a few meters, then some people they look how they are cruel.
in their heart no compassion with the living entities. Father and son both are seated on the back of the donkey. Então, agora, poucos meses depois disso, outras pessoas começaram a falar: oh, você veja, olha isso, olha o que acontece hoje em dia. Eles não têm nenhum tipo de compaixão pelas entidades vivas. Os dois são sentados em cima desse burro e olha a condição dele. Then father and son, then, oh, this is not true. We should not sit. Then both of them also came down from the back of the donkey. Então, ouvindo isso, o pai e o filho pensaram: Then they decide. nós não devemos fazer isso. They decide it is better we can carry the donkey. Eles desceram do burro e pensaram: ok, a melhor coisa é que nós carreguemos este burro. Because when donkey walk, then people also criticize to us. When son seated on the back of the donkey, people also criticize. When father seated on the back of the donkey, and both are sitting on the back of the donkey, also people criticize. Então, porque eles pensaram: se o burro anda só sem nenhum de nós, eles nos criticam. Se o pai vai, criticam. Se o filho, somente o filho sobe no burro, eles criticam também. Se os dois sobem, eles criticam também. Então agora nós não iremos subir, nós iremos carregar esse burro. So it is better we can carry the donkey. Então o melhor é que nós carreguemos este burro nós mesmos. So that time they also collect one stick, long stick, bamboo stick. Então eles pegaram um bambu grosso bem grande. And they bind the donkey with the rope, 4 legs, and middle they put the donkey and then carry it. Então eles pegaram aquele burro e amarraram, né, as 4 patas dele assim, botaram o bambu no meio e começaram a carregar ele. And when they came very close to their village, they had to cross one small river. Mas quando eles estavam se aproximando do vilarejo que eles moravam, havia um pequeno rio ali. And when they come in the middle of the river, the donkey saw his shadow, the water, the donkey started to shake. Mas quando eles começaram a atravessar o rio, o burro viu a sua própria reflexo na água e ele começou meio que se assustar e tremer. And the donkey fell down in the water. E agora aquele burro caiu na água. And flew away. E foi levado pela correnteza. What is the purport about this story? Moral of this story, just I told, English was saying this way. Who can please to everybody, who cannot please? Nobody. Significado dessa história é que neste mundo material nós não podemos satisfazer ninguém. This is true. So, actual conclusion in this about this subject, you cannot satisfy to everybody, even your family member. You cannot completely satisfy to anyone. Então, o significado é que neste mundo nós não podemos satisfazer ninguém, familiares, amigos, ninguém neste mundo completamente. Nós iremos conseguir satisfazer. Yeah? If you go whole blood, sucking your blood, everybody, but no one is happy with you. Or will be happy, just temporary happy. Nós podemos deixar todas as pessoas sugar nosso sangue de diferentes maneiras. Talvez elas ficaram felizes por um momento, mas somente isso. Yeah? You understand? This is the practical life. You cannot to please to anyone. Impossible. Então isso é um exemplo prático dessa vida, que nós não seremos capazes de satisfazer a todos neste mundo. So for this Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad told Karmannopi Aromananam Dukhahotai Sukhaya Cha Passet Paka Viparja Mithuna Charina Ninam. Very nice, beautiful Sanskrit sloka. In this material world, all the people, they are performing hard work. Why? How to get money, how to fulfill their desires, the sense gratification of their family's member. Então, este belo verso em sânscrito do Srimad Bhagavatam, ele explica que as pessoas neste mundo se engajam duramente em trabalhar e coletar dinheiro para satisfazer os seus próprios desejos materiais e os dos seus familiares. But finally, what is coming? Unhappiness coming. Mas, finalmente, o que acontece, o resultado de todo aquele trabalho é o oposto, simplesmente miséria. So, karmannopi arhamanam dukkahati sukhayacha pasyet paka viparja mithuna charnaninam. This is finally coming
unhappiness. Who is happy? Tell to me honestly. Então aqui se diz, né, finalmente o que acontece, simplesmente a pessoa ela permanece infeliz, a infelicidade vem até ela, e existe alguma pessoa que pode dizer que ela quer estar completamente feliz? Maybe temporary feliz. Hey, what is called? And happiness coming. Talvez uma felicidade temporária virá. And maybe little bit happiness coming, but lot of also unhappiness coming. Então, talvez uma felicidade temporária existirá, mas na maioria das vezes muita preocupação e infelicidade também. Because our scriptures, Shastra very clearly explain in the material, everything is giving unhappiness, dukkhamaya samsara. Então, porque as escrituras sagradas, elas explicam que todas as atividades, tudo neste mundo pode dar uma felicidade temporária, mas no final sempre há uma felicidade, uma insatisfação. Even your body also giving many kinds of pain, distress, unhappiness. Até mesmo o nosso próprio corpo nos dará diferentes tipos de preocupação ou sofrimento. And who is free from the disease? Raise one hand. Quem está livre de doença aqui? Physically, mentally. Doença mental, física. Who is happy? Tell to me. Every second, every moment, also giving pain in this body. Então, quem está feliz de ver, né, completamente? Esse corpo nos dará preocupação, ou dor, ou sofrimento contínuo, constantemente. Who is free from disease? Raise one. Então, levante a mão aquela pessoa que está completamente livre de qualquer tipo de doença. Anybody? Alguém aqui? What is your problem? Have you any problem? Mas qual é o seu problema? Você tem algum problema? Yeah? Who has a problem? What is problem? Body problem, mind problem, wife problem, children problem, and neighbors problem, car problem, your office boss problem. Who has no problem? Tell to me. Então, né, diferentes tipos de problemas, problema com a mente, problema com o nosso corpo, familiares, patrão, vizinho, carro. This is true or wrong? Many kinds of disease, distress, wealth is the perpetual source of all kinds of distress. Então, diferentes tipos de sofrimento estarão ali, porque na verdade, aquilo pelo que nós trabalhamos duramente, que é o dinheiro, traz muita infelicidade, preocupação, miséria. Many people suffering in this material, cancer, TB, many kinds of, that is called incurable disease also there. So what will do? Então, muitas pessoas neste mundo, talvez com muito dinheiro ou não, sofrem diferentes doenças como câncer, tuberculose, diferentes doenças que não são incuráveis. Cancer, there is no answer. Não existe uma resposta para o câncer. This is true. Cancer, there is no answer. Today, tomorrow, day after tomorrow, after 5 years, doctors will have to die. Então, seja hoje, amanhã, ou em 5 anos, o câncer não terá uma resposta. Simplesmente uma pessoa que se encontra numa condição terminal, ela simplesmente irá morrer. This is true. In this material, if anybody suffers this type of disease, there are no any option, have to die. Então, nós vemos neste mundo, não existe uma opção para uma pessoa que tem câncer, simplesmente ela irá morrer em algum momento. When doctor declared, oh, you have this type of disease, your mind will disturb, what to do? Quando o doutor, talvez ele irá nos dizer, oh, nós temos câncer, nossa mente ficará muito preocupada. Maybe your wealth, money, everything, your wife, children, a lot of your everything, wealth, money. But what will do? Talvez nós iremos ter muita riqueza, mulher, filhos, uma condição maravilhosa, mas o que iremos fazer nesse momento? If you are also what is called blood sugar, doctor will say you should not eat this thing, nothing. E se a pessoa tem o nível de açúcar no sangue, devido ao nível de açúcar no sangue dela, o doutor vai falar para ela não comer isso, ou comer isso, e ter um tipo de dieta apropriado. Why I'm saying? Because in this material, everybody unhappy and suffering many kinds of disease and distress. Então, porque neste mundo, todas as pessoas sofrem algum tipo de miséria, algum tipo de infelicidade. But not this life, innumerable lives. Same things we are suffering in the same cycle of birth and death. Mas isso não é um acontecimento somente desta vida, mas estando nesse ciclo de nascimento e morte, nós passamos por isso continuamente em diferentes vidas. Just you forget your previous life, that types of disease, distress and unhappiness. Mas o que acontece é que nessa vida nós nos esquecemos
das misérias e felicidades que nós passamos nas nossas vidas passadas. Again I tell English word, what is saying? That is called the chewing the chewed. Então, em inglês, né, se diz mastigando o mastigado. Chewing the chewed. Chewing, you know, what things you are chewing? Getting juice? Sugar cane? Have you chewed the sugar cane? Por exemplo, alguém Only que drinking já... the juice. Como é que fala? Já chupou cana de açúcar, né? Sim. Brazil, every year sugar Yeah. cane. And chew. When you chewing the sugar cane and throw, again you chew, you cannot get any juice. Então, uma vez que nós estamos ali mastigando, depois de um momento, não existe mais nenhum doce, suco ali. And in the same way, conditional soul, they suffer every life. But just illusion of Maya, forget the previous life, happiness, unhappiness, these things. Então, da mesma forma, a energia ilusória do Senhor Supremo faz com que nós pensemos, com que nós nos esquecemos das nossas vidas passadas, dos sofrimentos e tudo que nós passamos na nossa vida passada e pensamos que, nessa vida, né, não existe, né, o sofrimento que eu estou passando, eu nunca passei. If you tell to everybody of your problem, but who will solve your problem? Talvez nós iremos contar, abrir nosso coração sobre os nossos problemas com outras pessoas, mas quem vai nos ajudar? This is true. Everybody will say all their problems, but who will solve your problems? Então, todos irão falar sobre os seus problemas, né? Mas quem, na verdade, irá nos ajudar com os nossos problemas? When you meet with your friends, then they will be say same thing. Or my problem this. So, yes, same problem I have. Just I told all kinds of problems. But how to solve the problems? Então, talvez ao encontrar amigos, nós iremos conversar sobre os nossos problemas. Eles talvez terão os mesmos problemas, mas quem irá resolver, quem irá dar uma solução àqueles problemas? And who will solve your problem? Quem irá solucionar os nossos problemas? Who will solve your problem? And how will solve the problem? Quem irá solucionar os nossos problemas e como ele irá fazer isso? Give answer. Only one person can solve all your problems. Então, And he will give the perfect instruction to you. A resposta é que somente uma pessoa pode solucionar os nossos problemas e ele irá nos dar uma resposta, uma instrução perfeita. You try to understand this philosophy is true. If you tell your any problems, then externally saying, oh, sympathy, showing sympathy, but internally thinking, have to suffer more. Então, talvez nós iremos falar dos nossos problemas com alguém e externamente aquela pessoa não vai mostrar muito de simpatia, mas por dentro ela está pensando que você sofra mais e mais. Just I tell you, not I'm joking. My God sister. Então, eu acho que contar uma história que não é uma brincadeira, mas é sobre uma irmã espiritual dela. She is the professor of college. Very nice. Então, ela é uma professora. So she told me, Maharaj, all my girlfriends asked, hey, why not to marry? When to marry? Então, ela disse que todas as amigas dela perguntam para ela por que ela não se casou e quando ela vai se casar. Why you are asking to me? Então, o Maharaj estava pensando, por que vocês estão me perguntando isso, me falando isso? Because that time her friends told, because you are happy. So we are jealous for you. Because we married and we are suffering, so you have to suffer as like us. She said to you. Do you understand? Ela perguntou para as amigas, por que vocês estão... Sim. Translate properly. Então, mas está dizendo que ela estava conversando com as amigas estavam dizendo, por que você não se casa? Você deveria se casar, tudo. E quando ela perguntou por que elas falavam isso, as amigas disseram, não, porque da mesma forma que nós estamos casadas, da mesma forma que nós estamos sofrendo, a gente quer que vocês sofram também. This is the nature. No one can see of your happiness. Externally saying, oh, you are very nice. But internally saying, you have to suffer. Because I am suffering, why you are happy? Então, a verdade é que as pessoas, elas talvez externamente, elas mostram muito de simpatia com os nossos problemas, ou a nossa felicidade, mas por dentro elas simplesmente querem que nós estejamos sofrendo assim como elas. Because enviousness, jealousy, this is the nature of this material world. Então, porque a inveja, ciúmes e tudo isso é natural neste mundo. No one see of your prosperity,
Nenhuma pessoa está preocupada com a nossa prosperidade. This is the nature in this matter. Essa é a natureza deste So mundo. now coming in this way, I want to say, only the saintly person will give perfect solution, how will we solve all your problems. Então, por que mais está falando sobre isso? Porque somente aquela personalidade santa, ele realmente terá um tipo de compaixão pela qual ele vai falar o que nós precisamos e realmente terá um desejo verdadeiro de nos ajudar. I honestly tell you, if you are suffering any disease, go to the doctor. Doctor will give medicine, then another problem disease will come. Então, mas sinceramente eu lhes digo, se vocês tiverem alguma doença, vocês irão até o doutor, até o médico, e o médico irá te dar um remédio, mas aquele remédio irá causar mais doença, algum outro tipo de doença. Now the modern science, they one medicine they are create, and sometimes side effect should be there. Then another disease will come, then have to go, they're circulating their business. Então, porque o negócio deles é qual? Você vai com um certo tipo de doença, eles dão algum remédio, aquele remédio tem um certo tipo de efeito que causa um outro tipo de doença, um outro remédio tem que ser tomado e esse ciclo acontece. If you research, you can understand this philosophy. You're taking one medicine, maybe you will be free from that disease, then another side effect coming, another disease coming. Então vocês podem perguntar ou podem pesquisar sobre isso, porque isso não acontece. Um remédio ele simplesmente vai gerar um efeito que um outro tipo de doença vai acontecer. So otherwise, how will come again to come to the doctor if you are free from all? Então, por que as pessoas continuam voltando para o médico, para o hospital, se elas estão sendo curadas com um remédio? But our scriptures explain, you free from all the disease, one medicine there. Mas as nossas escrituras sagradas explicam que existe um remédio para todos os tipos de doença. Anybody suffering any disease? Alguém está aqui sofrendo com algum tipo de doença? Whoever. Anybody have a problem? Who has problem? Everyone. Yeah, mind, body, everyone. But how to free? I tell to you, if you want to completely, absolutely, eternally free from the other disease, there one medicine you can get. Então, se vocês querem se livrar de qualquer tipo de doença, absolutamente existe um remédio. What is the medicine? Qual é esse remédio? If you have TB, cancer, or any kinds of your disease, you take this medicine, you completely are free, and there are no any side effect, and never you suffer. Então, se vocês, por qualquer tipo de doença, seja câncer, tuberculose, qualquer coisa, se uma pessoa toma esse remédio, ela irá se livrar daquela doença, de qualquer efeito que aquela doença vai causar. Who wants this medicine? Quem quer esse remédio? Oh, some are thinking, taking or not. Actually, this medicine is the holy names. Então, alguns estão pensando se eles querem ou não, se é um remédio bom ou não, mas esse remédio é os santos nomes. And if you're faithful, chant holy name, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. This medicine, free medicine. No need to pay anything. No any, what is called? Reais. Not pound, dollar, nothing. Only with faith, just chant. That is Shraddha Muni. Então, esse remédio, não existe nenhum tipo de pagamento que deve ser feito para adquirir esse remédio. Ele é completamente de graça, digamos. Não nem reais, pounds, dólares, o que seja, não precisa nada disso. Ele é completamente livre. O único que deve ser feito é que esse mantra deve ser cantado, esses santos nomes devem ser cantados com fé. So with firm faith, chant holy names, 100% guarantee. You will be free from all that disease. Então, se vocês cantarem esses santos nomes com fé firme, a garantia de resultado é 100%. Our Bhaktivinoda Thakur saying, Mahaprabhu said, Jeev jago, Gora Chand boli, Kato nidra jao maya,
পিশাচের কোলে তোমারে লইতে আমি জীব যাবে এনেছি ঔষধি মায়া নাসিবার লাগি হরিনাম মহামন্ত্র লও তুমি হরিনাম মহামন্ত্র দিস ইজ হাইয়েস্ট মেডিসিন. Então este Harinam Mahamantra, ele ensina a melhor tipo de medicina. Remédio. Chant holy names, then all your karma for fruits will get destroyed. Then again you will not suffering any kind of disease and distress. Então se uma pessoa tomar esse remédio, se cantar esses santos nomes, todo o fruto dos resultados das atividades passadas, os resultados das atividades passadas, pecaminosas ou piedosas, não irá perturbá-lo. Why people are suffering many kinds of disease? Because they committed many kinds of sinful activities. For this, that action and fruit of action coming and suffering this. Então a razão pela qual as pessoas sofrem de diferentes maneiras, diferentes doenças mentais ou físicas, é porque no passado, nas vidas passadas, elas executaram atividades que estão gerando resultados agora. Butcher killed the animals. Then animals coming butcher coming animals. Tit for tat. Então, por exemplo, um açougueiro, uma pessoa que mata animais para viver, ela está matando animais nessa vida, mas na próxima vida é um animal que vai ser morto também por alguém. Therefore, every action is equal and opposite reaction. So that is coming. Então, porque essa é a natureza do karma, que toda ação que uma pessoa faz irá gerar uma reação que é mesma intensidade e de sentido oposto. Previous life you gave some to problems to other, then others this life that also someone to give problems to you. Então na vida passada talvez nós perturbamos alguém de alguma forma, nessa vida nós iremos ser perturbados por aquela mesma pessoa ou outra pessoa. So you always understand this is the philosophy also. Action and reaction. Então essa é a filosofia da ação e reação. And cause and effect theory, these things. E a teoria da causa e do efeito. This life you are thinking, I did not think, but many lives you did some things. Here you also committed offense, made disturbance to others. Now your death is coming. Então talvez uma pessoa pense, não, nesta vida eu não fiz nada que seja razão por algum tipo de sofrimento, mas sim, em vidas passadas definitivamente nós fizemos alguma coisa. This is the philosophy. Why people they are suffering many kinds of disease, distress. Actually, spiritual science explain this way. According to their previous life, many life, not this life, thousands of births, they committed many kinds of sinful activities. That reaction comes in this. Então, a ciência espiritual explica que definitivamente o sofrimento que as pessoas passam nesta vida é o resultado de atividades passadas por milhares e milhares de vidas que ela está executando. So, how to free all kinds of karma? Mas como uma pessoa pode se livrar do resultado de todo este karma? So, if you chant holy names, then all your karma will be destroyed, and again will not come in this material world, and attain to abode of Lord. So there are no question to suffering any kinds of disease and distress. Então, se uma pessoa cantar esses santos nomes, todo o resultado que ela terá que sofrer pelas suas atividades passadas irá ser destruído, ela não irá sofrer, simplesmente irá se livrar de tudo isso. E não terá que voltar aqui novamente. Now, this is the solution. Chant holy names and be happy. Então a solução é cantar os santos nomes e ser feliz. For this regard, Sukadeva Goswami ever told one very nice, beautiful story. Então, dessa forma, Sukadeva Goswami, o grande santo Sukadeva Goswami, ele contou uma história. There was one king, his name was Ambarish Maharaj. Então havia um rei chamado Ambarish Maharaj. Very carefully listen, this is true. He was king of whole world. Ele era o imperador, o rei de todo o mundo, todo o universo. Now we are looking many continents, many countries, small one, but thousand people in South. There is only one continent that is called only one world. Então hoje nós vemos diferentes países, continentes, diferentes, pequenos países, mas há milhares de anos atrás o mundo era governado por somente uma pessoa extremamente qualificada. Now we are looking many countries: England, America, Australia, India, Brazil, many. But thousand years before, there is only one country. Então agora nós
vemos muitos países como Índia, Brasil, Austrália, Inglaterra, diferentes países, mas antes era somente uma nação. So that king, he ruled all over the world. Now we're looking at this. Então aquele rei, ele era o imperador de todo o mundo. Eh? His name was, what is his name? Ambarish Maharaj. Sasagarapati, he is the king of the whole world. Então o nome deste rei, o rei de todo mundo naquela época, ele se chamava Ambarish Maharaj. Eh? But, though he was king of whole world, he has vast of wealth, money, everything. But he engaged all his senses to serve to Lord. Então, mas mesmo ele sendo o rei de todo mundo, e tendo uma opulência extrema e todo tipo de facilidade, ele engajava todos os seus sentidos no serviço do Senhor Supremo. Eh? But he ruled his country with his minister. E ele governava o país todo mundo, por meio dos seus ministros. Eh? Now one country very difficult to control. What will say one country, one family very difficult to control. Então hoje em dia, um país é dificilmente controlado, organizado. O que se dizer um país, uma família, é muito difícil de controlar e organizar. So now that king, he ruled all over the world with his minister, but he engaged all his senses and served to Lord. Então aquele rei, ele governava o mundo inteiro por meio dos seus ministros, mas ele engajava os seus sentidos no serviço do Senhor. Savai mana Krishna padar vindayu bachang se vaikunta gunanu varananim karo harir mandir marjanadisu shruting chakarachuto satkathodai mukunda lingalaya darsane drisho tadhritta gatra sparse anga sangamam ghranancha tatpada saroja Saurabhe Srimatula Sangrasanang Tadarpite Padu Hare Khetra Padanu Sarvane Sirohisikesa Padarvi Vandane Kamancha Dase Natu Kama Kamaya Jatottama Sloko Janasraya Rati. Sanskrit verse. That's purport of the verse I tell to you. Ambarish Maharaj, he engaged his mind to how to always remember sweet pastimes of Krishna. Então, o significado deste verso, desse belo verso em sânscrito, diz que Ambarish Maharaj, ele engajava todos os seus sentidos no serviço do Senhor, começando pela sua mente, ele engajava sua mente em se lembrar e meditar nos doces passatempos do Senhor Supremo. Bachangsi Vaikunta Gunanuvarane. And he engaged his tongue to glorify to Lord. Bhagavad Katha. Ele engajava sua língua na glorificação do Senhor Supremo. And Karu Hari Mandira Marjana Disu. He engaged his hands to cleaning the temple of Lord. Ele engajava suas mãos, suas próprias mãos em limpar o templo do Senhor Supremo. Ashruting Chakara Achyuta Satkathodai. He engaged his ears to listen Hari Katha, pastimes of Krishna. E ele engajava seus ouvidos em ouvir Hari Katha, os doces passatempos e a glorificação de Krishna. Mukunda Lingalaya Darsana Drisu. He engaged his eyes taking darshan to that very beautiful form of Lord, Bhagavad Darshan. Seus olhos eram engajados em ter o darshan, em ter a visão da bela forma da deidade adorável do Senhor. Tadvritta Gatra Sparsane Anga Sangamam. And he engaged all his living body to serve to Lord. E assim ele engajava todos os membros do seu corpo no serviço do Senhor Supremo. And Ghanancha Tatpada Sauraja Sauravi. And he engaged his nose to taking the sweet smell from the lotus feet of Krishna, which offer tulasi. Então, o seu olfato, o seu nariz, ele engajava em sentir a doce fragrância da tulasi, de uma planta sagrada que é oferecida aos pés de lótus de Krishna. Padu Hare Khetranu Sarpane. He engaged his legs to circumnavigate parikrama to Dham and Thakurji. Ele engajava suas pernas em fazer parikrama, em ir aos lugares sagrados onde o Senhor Supremo executa os seus passatempos. And Siro Hisikesa Padarvindra. He engaged his forehead to offer to lotus feet of Lord and doing pranam. E ele engajava sua testa, digamos, em oferecer reverências ao Senhor Supremo e aos seus lugares sagrados. And Kamancha Dase Natu Kama Kamaya Jasattumasluka Janasagati. And all his desires engaged to serve to Lord. E todos os seus
espíritos eram engajados em servir o Senhor Supremo. In this way, he always absorbed with Bhagavad Seva served to Lord. Dessa forma, ele permanecia completamente absorto no serviço ao Senhor Supremo. And I tell you, also Srimad Bhagavatam gives evidence. If you not serve to Lord with your senses, then next life Lord will not give that senses. Então, é uma verdade, mas quer dizer, é uma verdade que se uma pessoa não engaja os sentidos que foram dados a ele nessa vida, na próxima vida ele não terá aquilo. If you not listen to Krishna Katha, next life Lord will not give ears to you. Se uma pessoa não engajar os seus ouvidos em ouvir Krishna Katha, nos passatempos, a glorificação do Senhor You Supremo, will become, what is called, deaf. na próxima vida ele não conseguirá ouvir isso, na verdade ele não conseguirá ouvir nada, ele será... If your eyes not used to take darshan to Lord, then next life Lord will not give your eyes. Se uma pessoa não engaja os seus olhos em ter o darshan, ter a visão da deidade adorável do Senhor, na próxima vida ele não terá Lord olhos. says, why will give your eyes to you? Because you misused your eyes. E por que esses olhos não serão dados? Porque nós não estamos usando ele de forma correta. It is better you have to become blind. Então, o Senhor Supremo talvez ele pensa que é melhor que aquela pessoa seja cega. If you not chanting holy names with your tongue, not Harikatha, next life Lord will not give tongue also. Então, se uma pessoa ela não cantar os santos nomes do Senhor, então melhor essa pessoa não ter a língua, não poder falar. Maybe give the tongue, which tongue? Frog tongue. Talvez ela terá uma língua, mas uma língua de sapo. And have you seen frog? Our tongue is the frog tongue completely opposite way. And making sound tat, 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 then snake coming and bite and eat. Então, a língua do sapo ela está no sentido oposto. E o barulho, o som que ela gera, simplesmente atrai a cobra para matar aquele sapo. Lord gives us legs. Why? To go to the temple. Circulate. Parikrama. Tulasi. Dham parikrama. Otherwise, if you not do, next life Lord will not give legs. You misuse your legs. It is better you have to become tree and stay in one place. Então, se nós não usarmos as nossas pernas e ir aos lugares sagrados onde o Senhor executou seus passatempos e circunvalar diferentes lugares sagrados ou dulces, sim? Então o Senhor Supremo pensará, ok, você está fazendo mau uso dessas pernas, próxima vida você será uma árvore e você irá permanecer somente num lugar. You try to understand this place. Many lives you also become trees and suffer one place. Então tenta entender essa filosofia. Todos aqui, todos nós, em vidas passadas, nós estamos aqui, nós não sabemos quantas milhares de vidas nós estamos aqui, nós também estivemos num lugar, na forma de uma árvore por muito tempo. And trees are suffering or not? Too much suffering there also. And tolerance. Então as árvores, elas sofrem ou não? Sim, definitivamente elas permanecem. Especially those are trees of England or what is called? Russia. How they are suffering? And you can believe. Especialmente, mas está dizendo, as árvores elas permanecem num lugar por tanto tempo, que tipo de tolerância elas precisam? How many days there what is called ice on their branches? They are suffering. They have life or not? But they are suffering. Por exemplo, as árvores na Inglaterra, na Rússia, por quantos meses e dias elas estão ali completamente congeladas? Elas sofrem ou não naquela condição? Before people are thinking, if trees has no life. Então, antes as pessoas pensavam que as árvores não tinham vida. But in modern science, they prove, no. Trees, they have also life. They are suffering. Mas agora, a ciência moderna prova que sim, as árvores têm vida e elas sofrem. They have senses, sensitive also they are. Feeling, willing, knowing, these three things are there also. Então elas têm sentidos, elas feeling, elas sentem, elas desejam, elas também são conscientes, de alguma forma. Conscious beings means here three things are there. Então a consciência, ela tem três coisas existem na consciência. What is that? You are conscious being or not? Chetan? Vocês são entidades conscientes ou não? What is that? You understand? I told all. Feeling, willing and knowing. Então elas têm, qualquer pessoa consciente ela tem sentimentos, feeling, willing
sente desejos e conhecimento. And you are feeling hot, cold, feeling. Você sente frio, você sente o calor. Willing, desire, potency, you have. You are thirsty, hungry. Então, essa potência de desejar, de querer alguma coisa, nós temos. Feeling, willing, knowing. And you have knowledge. Everything is there. E todos têm conhecimento. That's a given. You can put on your money plant. You have money plant? What is money plant? Many leaves are there. Green leaves. A money plant. You keep inside your room, and where the sun rays coming, and automatically the twigs of money plant going that way. Então existe uma planta. That means that money plant want the rays of the sun. Uma planta, né, que se nós mantemos aquela planta dentro do quarto, onde quer que os raios do sol estejam, aquela planta irá se virar para aquele lado. And have you seen sunflowers? Here also there. When sun rises, you can see the sunflower, and is at the side in the east. When sun goes down, automatically they also will be there. Então nós vemos que, por exemplo, o girassol, ele está onde o sol está, esse girassol vai girar de acordo. Everything, the conscious being means is what this is. Feeling, willing and knowing. Então, a entidade viva consciente, ela irá sentir, ela irá desejar e irá ser dotada de algum tipo de conhecimento também. So I also explain these things. The trees, they're suffering too much cold, and many days, and the what is called ice not melted and putting on their body, and they're suffering also. Então, por exemplo, as árvores, logicamente elas estão sofrendo por dias e dias e dias, elas estão ali com suas folhas e galhos completamente congeladas. And if the one piece of ice put on it, maybe 5 minutes, and you have to throw. But trees cannot be thrown. They're suffering just tolerance. Então, por exemplo, nós podemos colocar assim um gelo, um pedaço de gelo em cima da nossa mão, e talvez nós devemos tolerar por 5 minutos, mas o que dizer de uma árvore que está ali constantemente assim? And about 3-4 months, all the leaves completely were falling. Nothing. Only the hands, 2 hands this way. Então, quando começa o inverno, assim, aquelas árvores, as folhas das árvores começam a cair, elas completamente sem folhas, simplesmente com os braços pro ar. Here Brazil not so much snow falling, and the weather is as like Indian. Yeah. But if you go England, America, some places, or Russia, and I'm going, what is place? Siberia. You can believe how many 9 months, and completely full of ice and suffering, trees. We are human beings, and we enter in the house and putting the heater. Who is giving the heater to the trees? They are suffering or not? Então, por exemplo, a está dizendo que aqui no Brasil, né, o clima é muito como a Índia, então nós não vimos isso, mas em países como a Inglaterra, Rússia, alguns lugares nos Estados Unidos, especialmente Sibéria, Maharaj vê que por, então, às vezes 9 meses tudo está completamente congelado, mas assim, nós somos os seres humanos, então nós entramos no nosso apartamento, na nossa casa, ligamos aquecedor, e estamos, mas as árvores precisam de algum tipo de calefação ou não? And same way, those trees are in the desert, also they are suffering, too much hot. Então, também, da mesma forma, outras árvores estão presentes no deserto, elas estão sofrendo ali de um calor extremo. Brazil in desert? No. Very good place for enjoyment. Good place for enjoyment. Sahara, desert, how very hot, yes. Então, por mesmo Saara, né? Saara. So I am saying it because our scripture explained this way. In this way, many lives we also passed, many kinds of trees, and many different conscious beings and suffer. Então, nós está dizendo isso porque por milhares de vidas passadas em que nós passamos, nós também fomos árvores, fomos diferentes entidades vivas que sofremos uma situação muito extrema. This is not your first life you are taking back. Get this body, human body. Many lives you got many kinds of pieces of the body, and men suffer many kinds of disease and distress. Então, essa não é a primeira vez em que nós estamos neste corpo humano. Nós passamos diferentes corpos, humanos, ou animais, ou de qualquer tipo de corpo. Nós passamos por situações de sofrimento extremo também. But for this regard, our Shastra is saying this way,
this life you chant holy name, engage all your senses to Lord. This is your last birth. Again will not come in this material world. Jadgatva non nivartante tadhamam paramamama. Srimad Bhagavata Krishna says, if you chant holy names and attend to abode of Lord, again will not come in this material world and not suffering any kinds of disease and distress. Então, por isso, as escrituras sagradas, elas explicam que se uma pessoa se engajar em cantar os santos nomes, engajar os seus sentidos no serviço do Senhor, ela não irá voltar mais para esse ciclo de nascimento e morte, porque aquela pessoa que alcança a morada transcendental suprema do Senhor, ela nunca voltará. O Senhor Supremo diz isso. The conclusion is that they chant holy names. This is a great opportunity Lord gives to you. Então, a conclusão é que uma pessoa deve se engajar em cantar os santos nomes, porque essa é uma grande chance que está sendo dada para nós. Because this human body, that is called the door, how to attain to abode of Lord. Então, porque essa forma humana, este corpo humano, é como uma entrada para alcançar o Senhor Supremo. Cats, dogs, birds, they cannot chant holy names, they cannot associate sadhu, they cannot practice spiritual things. Just they already absorb with the four things: eating, sleeping, defending, and mating. Porque diferentes animais, nós vemos em outras formas de vida, como animais, como gatos, cachorros, diferentes animais que não são dotados do mesmo tipo de consciência, eles não têm a capacidade de praticar a vida espiritual, cantar os santos nomes e procurar a associação de pessoas que têm realização espiritual. Seguem as 4 coisas comigo. Então, porque essas entidades vivas, animais são constantemente absortos em 4 atividades, que são comer, dormir, se acasalar e se defender. So the conclusion is, you chant holy name, associate sadhu, then this is your last birth. Então, and the associate sadhu, this fruit always go with you. Other things will no one go with you. A conclusão é, por isso nessa vida nós devemos procurar a associação de pessoas santas que vão nos instruir a cantar esses santos nomes, e nós não iremos voltar neste mundo novamente. I tell you one story, very nice. Then you understand this is philosophy also. Então irei lhes contar uma história que também é uma filosofia muito profunda também. And once one king, he enjoyed all kinds of sense gratification 100 years in his birth, from his birth. Então, uma vez um rei, ele por 100 anos, ele se engajou em todo tipo de gratificação dos sentidos. Then he had 4 wives, you remember. How many wives? 4. Então, este rei, ele tinha 4 esposas. When he became old, and that time he had to go the place of death, Mrityu. Mas quando ele ficou mais velho e finalmente a morte chegou, ele teve que ir até a morada da morte. Who will not die? Raise one hand. Qual pessoa não irá morrer? Pode levantar a mão. You have to die. Who wants to die? Todos devem morrer, todos irão morrer, mas quem quer morrer? You understand? You understand, no? No one to die, but you have to die. Ninguém quer morrer, mas todos têm que morrer. We don't want to die, give up this body, but it is sure. And this is called absolute truth. Sirasatya. Então ninguém quer morrer, ninguém quer abandonar este corpo, mas essa é a verdade absoluta. Que é a morte. Advava satabde mittu dhruvam. Today, tomorrow, day after tomorrow, or after 100 years, we all will have to die. Hoje, amanhã, depois de amanhã, ou em 100 anos, todos irão morrer. But we don't want to die. We want rules. So now comes this, when the king, 100 years, and staying with his 4 wives. Então agora, este rei, ele viveu por 100 anos, e por 100 anos ele permaneceu com as suas 4 esposas. Then when his 100 years finished, then the presiding deity of death, Mrityu Devata, came in front of him. Então, depois de 100 anos, a deidade adorável, na personificação da morte, se manifestou na frente dele. He told me, king, come with me. Então, a personificação da morte veio e disse, agora você deve vir comigo. That time he told, I am staying with my 4 wives. So maybe my 4 wives, they will go with me. Então aquele rei ele pensou, eu sempre estou com as minhas 4 esposas, talvez elas queiram vir comigo. But presiding deity of death told, no, you have to come alone. Your wives, they will not, no one go with you.
Mas a personificação da morte, ele disse, não, você deve vir sozinha, suas esposas não virão com você. Then king told, okay, give me one chance, maybe ask my wife. Mas o should rei you go or disse, not? me dê uma chance, por favor, para eu perguntar para minhas esposas se elas querem vir ou não. Then President Lady of Death, okay, you can ask your 4 wives who will go with you. Então a personificação da morte disse, ok, você pergunte às suas 4 esposas e veja quem quer vir com você. Then he asked his first wife, listen, I am going somewhere, my journey is very long journey. Então este rei, ele foi a sua primeira esposa. Ele disse, eu estou indo numa viagem muito longa. Whole life I gave you all my energy to you. Por toda a minha vida, eu te dei toda a minha energia. And all my, what is called? And energy, Shakti. All my money, everything shall give to you. Então, por toda a minha vida, eu te dei toda a minha energia, toda a minha riqueza, tudo que eu tinha. And so, you may go, you also may to journey with me. Então, talvez você também possa fazer essa longa viagem comigo. Then first wife she told, okay, now you are last journey, but long way. I will go only the place of cemetery. Então a esposa ela disse, ok, você vai fazer a sua última e longa viagem, mas eu só irei te acompanhar até o cemitério. And until put the fire in your body, then I will go. Then I will not go with you. Eu irei até o lugar onde você irá ser cremado, mas além disso eu não irei. You are not going eternally with me, no. I will go just, how long? Cemetery place. And how long? And when anybody to put fire in your body, that time, I will return. I will not go with you. This is my finish. Então aquela primeira esposa, ela disse, eu irei com você até o cemitério, até o crematório onde você irá ser queimado, e assim que o seu corpo começar a ficar em chamas, eu ficarei ali. Then he asked his second wife, listen, whole life you are also with me, dancing, singing, with me. Could you go with me? Now my last journey, but the journey is long way. Então agora aquele rei, ele perguntou à sua segunda esposa, ele disse, por toda a minha vida permaneci com você e te dei tudo, será que eu dancei, brinquei, me diverti com você, será que agora, na minha última e longa viagem, você poderá vir comigo? Then she told, no, I will go only with you. When you are, that I am with you. When you are not, I will not go anywhere. Então ela disse, não, eu irei até você, onde você estiver presente. Quando você não estiver presente, eu não continuarei. When you are present, then I will go with you. When you are not present, I will not go anywhere. Se você estiver presente, eu irei, mas assim que você não estiver presente, eu não irei, não continuarei. Then king asked his third wife. Então o rei perguntou à sua terceira esposa. King asked same question. This is my last journey and my journey is very long way. Will you go with me? Então o rei fez a mesma pergunta. Ele disse, essa viagem é muito longa, é minha última viagem. Você virá comigo? She told, no. I will never go with you anywhere. Mas a terceira esposa disse, não, nunca irei com você para lugar nenhum. When the 3 wives completely were denying to go with him, that time he became very upset. All my energy, everything give to them, but my last day, last journey, long journey, no one go with me. Now I am only helpless. Então agora, depois que as suas 3 esposas completamente se negaram completamente em continuar e fazer essa longa viagem com ele, o rei ficou extremamente frustrado. Then king is thinking, who will go with me? Então o rei começou a pensar, quem virá comigo? Then in the meantime, one sound coming from his behind. Então repentinamente um som veio de trás dele. Then 4th wife told, "O king, why you are upset?" Então ali a 4ª esposa perguntou para ele, por que você está chateado? I will go with you always. Eu sempre irei com você. I will stay with you. Eu sempre irei permanecer com você. Wherever you will go, I will go with you. Onde quer que você for, eu estarei ali com você. But king is thinking, oh, my 4th wife,
Just I married with her, but from my marriage I did not talk with her. And I completely forgave to her. Então ali agora o rei estava muito surpreso, porque ele pensou, essa é a minha quarta esposa, me casei com ela, mas eu nunca lhe dei nenhuma atenção, não falei com ela, nunca me relacionei com ela. Now my fourth wife, she gives a response. You king, don't worry. And I'll go with you and forever always staying with you. E agora, essa quarta esposa, ela está me dizendo isso, para que eu não me preocupe, que ela virá comigo para todos os lugares. Could you give answer? Who is these 4 wives? 3 wives, they don't want to go with you, but 1 wife always go with you. Who is she? Então quem pode dizer quem são essas 4 esposas? As 3 esposas que não querem continuar com ele para nenhum lugar e aquela 4ª esposa que irá com ele para todos os lugares. Who is she? Kamala. Do you know? Is it soul or food? First wife, that is called a body. Então a primeira esposa, ela representa o corpo. Our body, all we are energy giving for this body and decorate very nicely. Toda a nossa energia é dada a este corpo para decorar e cuidar deste corpo de diferentes maneiras. We decorate our body with very nicely decorated. Many ornaments, many clothes, and beauty parlor. Então nós nos engajamos de diferentes maneiras em decorar este corpo com ornamentos, com maquiagem, de diferentes formas, roupa, cuidar deste corpo. This is true. And giving many kinds of food, everything for this body. But when you are about to die, the body will not go with you. Body told who is what? She told, first body, wife, person is a body, she told. Just I go to where? Cemetery place. Or when they put fire, then I finish. I will go with you. Então, por isso, nós alimentamos este corpo com diferentes tipos de alimentos e tudo isso, mas, no final, este corpo somente irá nos acompanhar, assim como a primeira esposa disse, até o lugar onde o corpo será terminado por meio de fogo. Who is the king? Maybe your question first, who is the king? Who is the personification of king? Talvez a primeira pergunta é, quem é este rei? The personification of king, that is called soul, Atma, who resides in this body. Então, este rei, ele representa a alma que está presente dentro do nosso corpo. So, your body will not go with the soul. Então, o nosso corpo não continuará com a alma. When you die, that the body will not go with your soul. Your body will be burned in the cemetery. So for this, the first wife told, okay, finish this. Então, quando a morte chegar, este corpo ele somente irá embora e a alma continuará. And second wife, that is called your many kinds of position. You are thinking, and they will help to me. Então, essa segunda esposa representa diferentes tipos de posições, identificações que nós temos neste mundo. What is the position? Maybe you are doctor, lawyer, or you are president, many kinds of your position. When you are that position, everybody respect to you. Então, que tipo de posição? Talvez um médico, um doutor, um advogado. Então, talvez naquele momento, todos estão ali nos bajulando, oferecendo tudo que nós precisamos. When you are not at the position post, no one give proper respect to you. Mas quando uma pessoa não tem aquela posição, ninguém vai respeitar aquela pessoa. If a minister, prime minister, president, everybody saying, sir, and oh my honor. Or when you lose that the position, ordinary person. Então, talvez quando uma pessoa alcança uma posição de ministro, de presidente, todos irão respeitar aquela pessoa de todas as maneiras, mas assim que ela perde aquela posição, o respeito também vai. That means I am saying this, your position, when you give up the body, and the position will go with you. Então, da mesma forma, quando nós abandonarmos este corpo material, essas posições não virão conosco. Third wife, I'll never go with you also. Anyway. That is called your name, fame and reputation. Então, a terceira esposa que disse que ela não iria para nenhum lugar com ele é o nome, fama e reputação que nós temos neste mundo. Fourth wife,
we say, maybe question. Who will go always with us, go with our soul? We say. Mas quem é essa quarta esposa que irá acompanhar a nossa alma para todos os lugares? Who will go with our soul? Do you know? Srimad Bhagavad gives evidence. Jatkono niyati. When you listen Hari Katha, these fruits of Hari Katha always go with you. Então, essa quarta esposa que acompanha, quem ela representa? Quando nós ouvimos as palavras transcendentais, vindas da pessoa santa, o poder daquelas palavras, esse poder nos acompanha sempre, continuamente, para onde quer que nossa alma for. Ayu haratubi pungsang uddananta asanatya jadahu jatkano niyate. Sun rises and sun sets, then one by one, your age diminishing. Então, este verso explica que à medida com que o sol ele nasce e se põe, né, então a pessoa ele vai reduzindo a vida de cada pessoa. But our scripture explain, which moment you are sitting in front of sadhu and listen Hari Katha, that age you are not diminishing nothing or more increasing, and always this fruit of sadhu sangha Hari Katha always go with you. Então, as escrituras sagradas explicam que quando uma pessoa ela se senta na frente da personalidade santa e escuta suas palavras, este Hari Katha, a duração de vida dela não diminui, mas ela aumenta. O fruto daquele Hari Katha continuará com ela eternamente. You are now sitting in front of a sadhu. I am not sadhu, all they are sadhu. If you are sitting on the sadhu and listen Hari Katha, this fruit of Hari Katha eternally will go with your Atma soul. Então, aquela pessoa que se senta na frente do sadhu e escuta as palavras que vêm da realização dele, então aquelas palavras elas continuam, elas entrarão na alma daquela pessoa e irão continuar com ela. You are atheist or atheist, this is not our subject, but this is true. Srimad Bhagavad gives evidence. When you listen Hari Katha in front of sadhu, and that fruit of sadhu sangha Hari Katha, that will go always with you. But you never talk with her, but she is always with you. Então, seja aquela pessoa um ateísta, um deísta, o que aquela pessoa for, se ela se sentar na frente do sadhu, o resultado daquelas palavras transcendentais, poderosas que vêm da boca dele, continuarão com ele por toda a sua vida, por toda a sua existência neste mundo material, até ele alcançar a perfeição. Mas aquela esposa, aquelas palavras são aquela esposa que nós nunca damos nenhuma atenção ao falar. For this regard, our scripture giving always associate sadhu and listen Hari Katha. Então, por isso, nossas escrituras elas dizem, sempre se associem com sadhu e ouçam Hari Katha. Satang prasangat mama virjo sangvido avante het karna rasayana katha tajjosanat asu apavarga vartmani Shraddharati bhakti paranukrame sati. Our Srimad Bhagavatam gives evidence. Lord Kapil Dev told his mother, Devati, my mother, always you listen, my very powerful Hari Katha, and this Hari Katha is always with you. This is the fourth wife. Significance of the fourth wife, that is called Hari Katha and Sadhu Sangha. Então aqui, neste verso do Srimad Bhagavatam, aqui se explica, Kapila Deva está instruindo a sua mãe, Devahuti, dizendo, ó minha mãe, essas palavras são faladas pelos sábios de Hari Katha, continuam com você eternamente, nunca serão perdidas de nenhuma forma, elas continuam com você eternamente, por isso, essa quarta esposa representa Hari Katha e Sadhu Sangha, a associação da pessoa santa. So try to understand this philosophy, no one go with you, only, no wife, no one go with you. Only you listen Hari Katha, Sadhu Sangha. This is go with you. But you will not understand these things, but one day you will realize. Então entendam essa filosofia, né, de como essas três esposas e o que elas representam nunca virão conosco. Mas essa quarta esposa que representa a associação das pessoas santas, e as palavras poderosas que vêm da realização daquela personalidade, isso continuará com a gente eternamente. I will not take too much time. Just I also told Ambarish Katha, just finish very briefly, because time is almost finished. Just I tell to Ambarish Maharaj. In this way,
he engaged all his limbs and body and he Ishtadev, divine Radha and Krishna. Então, Maharaj está dizendo, esta tarde não quer se estender muito, mas ele quer terminar falando sobre as glórias deste rei, Ambarish Maharaj, que era o imperador e o rei de todo mundo, e ele engajava todos os seus sentidos no serviço do Senhor. And he also observed Mahadadasi Brat. E ele seguia brata, né, uma data muito especial chamada Mahadadasi. Today also is Mahadadasi Brat also. Hoje é esse Mahadadasi Brat. And he Mahadadasi completely full fast. E neste Mahadadasi ele estava jejuando completamente. Yesterday I told you came or not. Just I tell to you, our scripture explain the day of Ekadasi or Mahadadasi should not eat any kinds of grains. Because in the day of Ekadasi, all kinds of germs of sinful activity remains in the 5 types of grains. For this regard, Shastra explained in the day of this should not eat 5 types of grains. And rice, dal, what is called, and wheat, and this way. Então, Maharaj ontem ele falou sobre isso, né? Ele explicou um pouquinho sobre o dia de hoje, que se chama Mahadadasi, e como nesse dia uma pessoa, uma das diferentes formas que aquela pessoa segue este dia é que ela não come nenhum dos 5 tipos de grãos que existem. Porque nestes grãos, diferentes tipos o resultado de diferentes tipos de atividades pecaminosas permanecem ali no dia de hoje. And after day of Mahadadasi, then day after Mahadadasi had to break his fast, but that time was very short. Então, uma das regras é que depois desse dia de jejum, né, no próximo dia existe um tempo determinado em que a pessoa vai quebrar aquele jejum. Because the scheduled time is there after sunset, and according to the schedule of time, you have to break the brat fast. Então, existe uma regra que depois que o sol nasce, existe um tempo determinado que a pessoa deve quebrar aquele jejum. In the meantime, one very powerful sadhu, Durvasa Rishi, came in his courtiers. Mas quando o Maharaj Ambarish estava prestes a quebrar o voto dele, o jejum dele, um grande Maharishi, sábio sacerdote apareceu ali. Durvasa Rishi told Ambarish, just I am going to take bath in the Jamuna, then I will take prasad in your house. Então, este sábio se chamava Durvasa Rishi. Então, ele veio até Ambarish Maharaj e disse: Ambarish, eu irei tomar banho no rio, né, me purificar e voltarei para aceitar a sua oferenda. But Durvasa Rishi, knowingly, just taking bath, maybe 10, 15, 20 minutes, and chanting Gayatri mantra, this. Or here Ambarish Maharaj saw that the time was very short, maybe couple seconds. Within couple seconds, he had to break his fast. Então, aquele Rishi, aquele sábio, com conhecimento, ele ficou ali tomando banho, começou a meditar, e demorou 10, 15 minutos. E Ambarish Maharaj estava vendo que o tempo em que ele tinha que quebrar o jejum dele estava quase terminando. Então ele tinha talvez 1 ou 2 minutos e ele estava pensando o que fazer. Then Ambarish Maharaj is thinking, oh, sadhu has come my house, I have to honor my sadhu, otherwise this is called offense. But I did first Mahadadasi fast, Vishnu Brat. So what will big calamity have come? Então agora, mas Ambarish Maharaj estava pensando, um grande sábio, sacerdote veio até mim, o meu dever é honrá-lo, mas agora eu estou fazendo este braço, estou fazendo este voto, esse Vishnu Brata, Shekadasi Brata, Mahadadasi Brata, o que eu devo fazer? Eu devo quebrar este braço, honrar por quebrar no momento apropriado também? Because our rules is that if sadhu will come, you have to feed sadhu, then you break the fast. First to feed cows, or sadhus, brahmanas, then you can break your fast. Então, porque a cultura védica ensina que para quebrar este voto, primeiramente uma pessoa ela vai talvez servir e satisfazer as vacas, os sacerdotes, e aí ela irá quebrar o voto dela. But time is very short, only couple seconds. Then he decided, okay, yesterday I was completely full fast. So for this regard, he worships Thakurji,
And that is called Vishnu Charanamrita. With the Vishnu Charanamrita, he broke his fast. Então, mas Ambarish Maharaj ele tinha seguido este Mahadwara Sivrat por jejuar completamente, sem água, sem nada. Então ele pensou, ok, eu vou quebrar o meu voto, meu jejum, por beber a água que eu banhei a deidade transcendental do Senhor. Uma gota daquilo ele quebrar meu voto e ele fez assim. But Durvasa is a mystic power. He realized, oh, Ambarish Maharaj, without feeding to me, without honor to me, he broke his fast. Then very quick, then he became very angry and came and used many harsh words to Ambarish Maharaj. Então agora, devido ao seu poder místico, né, Durvasa Rishi ele sabia o que tinha acontecido e como Ambarish Maharaj tinha quebrado o voto dele sem honrar e alimentá-lo. Então ele ficou muito irado e ele foi até lá. But Ambarish Maharaj, I told, he completely, absolutely surrendered to the feet of Lord Sri Hari Bhagavan. Mas como foi dito antes, né, Ambarish Maharaj era completamente rendido aos pés de lótus de Shri Krishna, Shri Bhagavan. But he did not give any answer, nothing. Mas ele viu a ira daquele Rishi, daquele sábio, mas ele não reagiu. But in Durvasa Rishi's, his flame of anger going up and up. Mas né, as chamas da ira de Durvasa Rishi simplesmente estavam aumentando e aumentando. But still Ambarish Maharaj very calm and quiet. Mas ainda assim, Ambarish Maharaj estava muito calmo. Then Durvasa Rishi, with his mystic power, manifested one demon, that is called fire demon, and Kritva. Agora, pelos seus poderes místicos, Durvasa Rishi manifestou demônio de fogo. And tried to kill to Ambarish Maharaj. E assim, por meio daquele demônio, ele tentou matar Ambarish Maharaj. The fire demon going towards Ambarish Maharaj to kill. But still Ambarish Maharaj did not say any words. Então, aquele demônio de fogo, ele foi matar Ambarish Maharaj, mas ainda assim Ambarish Maharaj ele não reagiu. But our scripture, if you completely surrender to Lord, ananyas chintantamang jejuna purjupasate, tesan ittavi yuktanang jugakcham bhama. One who completely surrender to Lord, Lord protect him. Então, as escrituras explicam que aquela pessoa que é completamente rendida ao Senhor Supremo, ele protege aquela pessoa completamente. Then Vishnu Chakra, Sudarshan Chakra came Vaikuntha. And first Sudarshan Chakra attacked to Durvasa, fire demon, and killed the fire demon. And then that Sudarshan Chakra going towards Durvasa Rishi. Então, por isso, né, a arma transcendental do Senhor Supremo, que se chama Sudarshan Chakra, que é um disco assim, transcendental, ele se manifestou ali, matou o demônio de fogo lá e foi correndo atrás de Durvasa Rishi. Then Durvasa was afraid. Oh, Sudarshan Chakra, what will do now? Agora, Durvasa Rishi, mesmo com todos os seus poderes místicos, ele estava com medo e pensando o que Then fazer. Durvasa Rishi running, coming in Brahmalok, Brahmaji, please give me shelter. Brahmaji told, I cannot give shelter. It is better you go to Shiva Loka. Maybe Shivji will give shelter to you. Então, Durvasa Rishi, ele começou a vagar, a correr em diferentes universos. Ele foi até o universo do Senhor Brahma, que cria este mundo material, e pediu ajuda a ele. Ele disse, não, você vai embora, não posso ajudar, vá até o Senhor Shiva. Because you committed offense lotus feet of Sutta Bhakta Ambarish Maharaj. O Senhor Brahma disse, não posso te ajudar, porque você cometeu uma ofensa aos pés de lótus, devoto do Senhor. So Brahmaji told, I cannot give shelter to you. It is better go to Shiva Loka. Eu não posso te dar abrigo, Brahmaji disse, você vá até a morada do Senhor Shiva. Then Durvasa told, oh my Lord, you give shelter. Shivji told, I cannot give because you committed offense lotus feet of Shuddha Vaishnava Ambarish Maharaj. Então agora, Durvasa Rishi foi até o Senhor Shiva e também ele disse a mesma coisa. Como eu posso ajudar se você cometeu ofensa aos pés de lótus do devoto do Senhor Supremo, o devoto puro do Senhor Supremo? Shivji told, just I given one solution to you. If you go to Vishnu Loka, maybe Lord Vishnu will give some suggestion to you and solve your problem. Então o Senhor Shiva ele disse, eu posso te dar um conselho. Você vá até a morada do Senhor Vishnu, até Vishnu Loka, e também talvez ele possa te ajudar. So Durvasa Rishi came in Vaikuntha and asked Lord Vishnu, your Sudarshan Chakra is coming, chasing to me and kill to me. Please give me shelter. But Lord Vishnu told, hey Durvasa Rishi, you committed offense to lotus feet of Vaishnava, those who are completely surrendered to me. And I promise sadhus, they are my heart and soul. And
So how possible to give shelter to him? It is better you have to go to Ambarish Maharaj. If Ambarish Maharaj will forgive to you, then and your all problem will solve. Then Durvasa Rishi came to Ambarish Maharaj and asked his forgiveness. Então agora, Durvasa Rishi ele foi até a morada do Sr. Vishnu, Vaikuntha, e ali ele implorou para o Sr. Vishnu, ele disse, Sr. Vishnu, o Sr. Sudarshan Chakra está me perseguindo, por favor, me ajude, me ajude. Mas o Sr. Vishnu disse, como eu posso te ajudar se os meus devotos são tão queridos por mim, eles não são diferentes de mim, eles moram no meu coração, e eu tomo abrigo do coração deles. Como eu posso te ajudar quando você cometeu ofensa a um dos meus devotos? O que você pode fazer é ir até Ambarish Maharaj e pedir perdão a ele. E foi isso que Durvasa Rishi foi. Ele foi até Ambarish Maharaj. But Ambarish Maharaj very humble. He thinking, oh, maybe I committed offense to Lord Durvasa. Because Sadhu came my house, but I did not give proper respect. This is my offense. Very humble. Still he was waiting for Durvasa Rishi. When Durvasa Rishi came, then Ambarish Maharaj very humble told, hey Durvasa, this is my offense. Then Durvasa Rishi told, Ayam hi drishtra Ananta Dasanam. Now I am looking those who are devotees of Lord Vishnu, how they are very humble. I committed offense to the feet of Ambarish Maharaj, or Ambarish Maharaj is thinking he is offended. Then Durvasa is very humble, paid obeisance to Ambarish Maharaj and asked his forgiveness. Then Sudarshan Chakra returned back. Então agora Durvasa Rishi foi até Ambarish Maharaj. Depois de todo o tempo que tinha se passado, Ambarish Maharaj ainda estava ali, de mãos postas, esperando por Durvasa Rishi. Humildemente ele pensava, isso tudo aconteceu porque eu não honrei Durvasa Rishi, eu cometi uma ofensa aos pés de lótus dele. Então, quando Durvasa Rishi veio pedindo perdão, ele disse, não, você me perdoe pela minha ofensa. Então ali Durvasa Rishi pensou, ele disse, agora eu vejo que os devotos do Sr. Vishnu são tão humildes. Mesmo eu tendo cometido ofensas aos pés de lótus dele, ele pensa que ele cometeu ofensa a mim. Então veja que tipo de humildade os devotos do Sr. Vishnu têm. So in this way Sukadeva Goswami Pad very briefly glorified like Ambarish Maharaj who completely, absolutely surrendered to the feet of Sri Hari. Então nós vemos aqui, de uma forma não muito extensa, Sukadeva Goswami glorifica Shri Ambarish Maharaj, os devotos de Shri Krishna, e como a humildade deles, a tolerância deles é tão grande. And if you surrender to Lord, Lord will give protection to you, protect you. Se vocês se renderem ao Senhor Supremo, o Senhor Supremo lhes protegerá de todas as maneiras. And chant holy names Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I request all to you, please chant holy names and give compassion to all the living entities. That means you have to become vegetarian. This is good. You have no right to kill to others. Então, Maharaj está dizendo, por favor, se engajem em cantar esses santos nomes e se tornem vegetarianos, porque nenhuma entidade viva tem o direito de matar outra entidade viva. Bible says, thou shalt not kill. You have no right to kill. A Bíblia diz, não matarás. Então, nenhuma pessoa tem esse direito. Ahara Suddha, your eating is Suddha, that is called mood of goodness, there no brain will be goodness. Então, porque se uma pessoa ela se alimentar no modo da bondade, então a mente dela ficará nessa consciência, no modo da bondade. God creates everything not for it for you. A pessoa, o Senhor Supremo não criou tudo para nós. Because many people think God creates everything, I can eat everything. Algumas pessoas pensam, Deus criou tudo, eu posso comer tudo. This is not true. God creates the grass or God creates the cows. Cows, they eat the grass. God creates the lion. God creates the deer. We are human beings. So, what will you eat, not will you eat, this is also has been prescribed in our scriptures. Então, Deus ele criou a grama, a vaca come, ele criou a vaca também, a vaca come a grama, Deus criou o tigre e o veado e eles se alimentam, aquilo funciona assim. Então, Deus também nos criou as entidades vivas e como nós nos alimentamos e nos comportamos, aquilo está prescrito. You have that. Meat means me eat. This time you eating that place and next life they will be also eat your place.
Então, né, em inglês, carne é meat. Então, me eats, eu como. Então, isso, o que eu como agora, eats, me. Me come na próxima vida. So I request you, give the love and affection and compassion to all the living entities, and you try to become vegetarian, then your life will be successful. Então, Alexa Virgínia, por favor, desenvolva amor e afeição e compaixão pelas outras entidades vivas e se torne vegetariano. E cante os santos nomes. Understand? And you keep Tulasi Mala, that means you belongs to Lord. E por usar este colar que nós usamos feito da planta sagrada Tulasi, significa que nós pertencemos ao Senhor Supremo. Huh? You have dog. Alguém que tem Who has cachorro? dog? Your house dog and another dog also a street dog. Street dog. Então, né, uma pessoa, você tem um cachorro, ele vai ser o cachorro, mas o cachorro de rua é o cachorro da rua. And how will know your dog belongs to your dog? Como você sabe que o seu cachorro pertence a você? Understand? They are their color. And No, why they- today I in the morning walk and there one dog Collar. come out. Then so also the chain around his neck. That means this dog belongs to someone. Então, né, o cachorro ele tem aquela coleira que identifica que ele tem um mestre que se importa com ele, que ama ele. Então, hoje de manhã nós estávamos numa praça aqui perto, eu vi um cachorro ali latindo pra lá e pra cá, mas ele tinha uma coleira que diz que ele pertence a alguém. A street dog, no colors, no one taking care. Mas o cachorro de rua, ninguém cuida dele. So in the same way, our philosophy, if you keep Tulasi, that means the Tulasi is not only that mundane wood, this is called transcendental. Yeah. That means if you keep the Tulasi, when you belongs to Lord, and Lord will protect you. Então, por isso este colar da planta sagrada Tulasi, ela representa isso. Tulasi é uma grande devota do Senhor Supremo, e por usar isso, nós estamos também nos oferecendo ao Senhor Supremo, e isso significa que nós pertencemos a Ele. And so I request you, keep Tulasi, chant holy names, and you want to become what? Vegetarian. Então, o Bispo Maharaj está dizendo, por favor, use esse colar sagrado de Tulasi, cante os santos nomes e, por favor, se tornem vegetarianos. Thank you. I will not take too much of your time. And next time we will come and see you again. Every year, every 6 months, I am coming here. So please, I request you chant holy names. You develop your spiritual life. Então, Maharaj está dizendo, ele voltará novamente a Araras, eu gosto muito de vir a Araras, ele vem para o Brasil todos os anos, a cada 6 meses. Então, ele quer novamente encontrar a todos aqui. Por favor, cante os santos nomes e pense no que ele fala e novamente ligar. Lord Prema. Okay, just go listen. Ivajaya Chande Aroti Kosona Ivajaya Chande Arati Kosona Tato
जय। नित्य लीला पृष्ठम विष्णुपाद शुद्ध भक्त वेदांत श्रवण ऋषि महाराज की जय। गणनाथ ऋषि महाराज की जय। भक्त प्रज्ञान केसर से महाराज प्रभुपाद की जय। भक्ति वेदांत साई महाराज की जय। गुरुंद्र सिंह भक्ति श्रीधर श्री महाराज की जय। रूपान गुरुवर्ग की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। पति पावन नित्यानंद प्रभु की जय। एकादशी महातिथि की जय। तिथि पालनकारी भक्त वृंद की जय। सवेद गौर भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि विष्णु विजयनाथ वंदे सुभद्रा जीव की जय। भक्त प्रहलाद महाराज की जय। भक्त विघ्न विनाशक नृसिंह देव की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। आदर्श भक्त वृंद की जय। गुरु प्रेमानंद ओम वृंदावै तुलसीदेवी प्रिया वै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्सवत्यै नमो नमः। पंचभूतश्च श्रीपाद्यं पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री राधे। जय श्री भक्त महाराज की जय। की जय।